Giornale Giovanna Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen e Rede Super. Olá! O bicentenário da independência do país é um marco histórico para todos nós neste momento em que vivenciamos a Semana da Pátria, que todo ano renova o civismo, o patriotismo em cada cidadão brasileiro, estimulando as atitudes respeitosas aos símbolos do Brasil, incentivando valores de cidadania, morais e éticos, resgatando a possibilidade de se compreender a história e o significado simbólico do 7 de setembro. O Giornale, edição especial, está no ar. Para coroar este momento histórico em Santa Maria, capital brasileira dos blindados, onde está localizado o segundo maior contingente militar do Brasil, recepciono em nossos estúdios o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o general Marcelo Carvalho Ribeiro. O general Ribeiro, nome de guerra, é natural do Rio de Janeiro. Ingressou no Exército em 1984, na Escola Preparatória de Cadetes, saindo aspirante a oficial em 1990. Possui cursos de montanhismo, paraquedismo e comando da ECM, assim como curso de altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra. No exterior, fez o curso de comandante e atirador da VBC Leopard 1 a 1 na Bélgica e governança nos Estados Unidos. Na Espanha, fez o curso de Estado-Maior Conjunto e Combinado. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Operações Militares pela ESAO e doutor em Ciências Militares pela ECM, especialista em Direito Militar pela Castelo Branco e pós-doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria. Serviu em Ponta Porã, foi instrutor da AMAN, instrutor das Forças Armadas do Reino da Espanha, chefe da assessoria do Gabinete do Comandante do Exército, e comandou o Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria no biênio 2012-2013. Foi condecorado com mais de 10 medalhas de honra ao mérito, nacional e internacional. O general Ribeiro é o atual comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada desde 27 de agosto de 2021. Uma grande honra receber a Vossa Excelência aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, General Ribeiro. Giovanna Felice, é um prazer estar aqui diante da sua audiência, do seu público, poder trazer um pouquinho da defesa, da minha realidade, do meu mundo de defesa aqui para o seu jornal. Estamos muito honrados, somos muito felizes pela existência do seu jornal. Muito obrigada. General Ribeiro, estamos celebrando os 200 anos de independência do Brasil. E o 7 de setembro marca simbolicamente a data da independência. Qual o verdadeiro significado deste momento histórico? E qual a relevância da Semana da Pátria para os cidadãos brasileiros? Bom, é um momento que nós temos que comemorar absolutamente, né? 200 anos do nosso país, a maravilha que é o nosso país continente, um país jovem que ainda, eu diria, Giovanna, está lutando ainda por dominar o seu território, ou seja, é um país tão extenso, tão maravilhoso, com tanta cultura, com um povo maravilhoso, uma história maravilhosa, e eu acho que é um momento adequado para a gente celebrar, apesar de que é um ano que é um ano político, então isso a gente não tem muito como fugir, a gente já teve essa visão lá atrás que a gente talvez
esse fato fosse estar um pouco abafado, né? Exato. Por questão do momento político atual, enfim, a gente são as coisas, mas são os 200 anos do nosso país. Então eu sou um cidadão muito orgulhoso, muito nacional como todos vocês, temos diversas origens, né? Portuguesa, negro, índio, italiano, alemão, mas fazemos parte de uma grande nação, uma nação jovem que tem um futuro pela frente, eu enxergo assim, maravilhoso. Estamos num continente maravilhoso, sem conflitos, né? Que maravilha, como diz quando canta o hino, o nosso hino nacional, né? Um berço esplêndido, né? Um verdadeiro berço esplêndido. E é um ano que nós temos, então, esse momento, né, do bicentenário. A nossa geração, creio que tem um desafio, justamente de, apesar desse momento vivido, mas é um momento efêmero, de olhar para trás e ver o nosso passado, a nossa história, o grande legado que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Quantas dificuldades, né, Giovana? A gente olha, por exemplo, a colônia italiana, há pouco tempo atrás, tem uma história brilhante, você me dizia que é origem italiana, né? Quanta dificuldade essa gente passou aqui para sobreviver, para lutar, não é verdade? Deixar esse legado para nós. Então, como nós não vamos comemorar? E reconhecer, né? Temos que reconhecer esse legado que os nossos antepassados nos deixaram. E nesse momento comemorar festivamente, recordar, deixar de lado. Eu penso que é o momento de dar uma pausa, deixar de lado as desavenças e nos unir nesse momento, na Semana da Pátria, nesses eventos, onde a gente pode retomar essa grandiosidade, comemorar juntos, né, esses 200 anos. E o senhor destacou, né, muito bem o significado especial desta Semana da Pátria que estamos vivenciando, né, um momento emblemático para os cidadãos brasileiros e que nos remete à valorização da nação brasileira, né, a valorização do nosso chão, a valorização das nossas raízes. Exato. E é um momento também de reflexão, de despertar em todos, na família, na escola, na comunidade, o espírito de cidadania e de patriotismo. Uhum. É o civismo, né? É aquela coisa, a gente aprende desde criança na escola a respeitar os símbolos nacionais, porque eles representam sim a nossa origem, a nossa nacionalidade. Quando a gente enxerga uma bandeira, a gente tem que enxergar atrás da bandeira todos os nossos antepassados, esse legado, essa história, essa construção chamada Brasil, né? Então, esse momento de civismo, eu creio que todos nós brasileiros devamos incentivar nas nossas crianças também esse valor, né? Aquela coisa realmente da bandeirinha. Se a gente se remete ao tempo de criança, né? A gente vê que a gente tem aquelas recordações dos desfiles, a gente com a bandeirinha na mão, agitando, batendo palma, a professora cantando o hino, a gente cantando o hino da independência, às vezes aprendendo o hino da independência. São valores que eu creio que no bicentenário, ainda mais essa geração nossa tem esse marco, né, que são 200 anos, não deixar passar em branco, não deixar passar em branco para os nossos filhos, para as nossas crianças, nossos netos, né, deixar marcar bem esse momento de festa. São lembranças que nós carregamos, né, e que fazem parte da nossa história, né, e a pátria, ela precisa ser comemorada e vivida todos os dias, não é, general? Exatamente, exatamente. Nesta semana festiva, em que comemora-se o bicentenário da independência, o Exército está realizando várias atividades. Como está estruturada a programação? Bom, eu diria que foi, sabe, Giovana, um desafio da gente, junto com a sociedade santamariense, a gente fez uma mobilização. Eu não diria que tentamos fazer no nosso nível uma mobilização da sociedade em torno dessa comemoração. Então, o Exército, ele, no nosso diálogo, a gente tem essa chegada na sociedade, nós mobilizamos forças para tentar juntos construir uma agenda para esse momento, né? Então, eu vou tomar a liberdade de ler aqui com você, porque não é uma construção propriamente do Exército. Nós juntamos essas pessoas maravilhosas que estão aqui na sociedade santamariense. Temos um diálogo muito profundo. Eu, no meu gabinete, esse ano, recebi várias pessoas. O meu comandante da divisão, que é o general Trate,
também teve essa sensibilidade, chamou muitas autoridades, conversamos. Então, foi toda uma programação feita, mas junto com a sociedade santamariense para marcar. Então, eu diria, seria injusto de falar que é o Exército que tem essa programação, mas todos nós. Então, excelente, né? Essa interação com a sociedade. A sociedade santamariense e o Exército, as Forças Armadas, são uma coisa só, em muitos aspectos, depois eu vou ressaltar ao longo da nossa entrevista. Mas primeiro, né? No dia 1º de setembro, às 10 horas, na Praça Saldanha Marinho, nós temos a abertura, a solenidade oficial de abertura da Semana da Pátria. No dia 2 de setembro, dia seguinte, né, às 20 horas, teremos uma apresentação das bandas de música, né, que nós temos aqui, Giovana, várias bandas, né, como é uma cidade muito militar, então olha só, a banda da Terceira DE, da minha brigada, da base aérea, da brigada militar e ainda temos a orquestra da Universidade Federal de Santa Maria. Vai ser um espetáculo inusitado. Todos juntos no centro de eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Então você veja, é injusto eu falar com o Exército. Não, somos todos nós. Então o encontro de bandas, uma coisa rara hoje em dia você ter uma banda, né? Uma cidade que tem uma banda, olha quantas bandas Santa Maria tem, impressionante, né? É um privilégio. Um privilégio. Então esse evento também, que é um evento musical, cultural, né? 2 de setembro às 20 horas, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. No dia 3 de setembro, de 14 às 17 horas, nós teremos uma exposição de material militar na Praça General Osório, que é aquela praça que fica em frente ao Malé, né? O pessoal conhece, o Malé, a Praça do Malé, onde nós vamos ter ali a exposição de material militar, vamos ter um matezinho, o pessoal gosta de tomar mate, bater um papo. Ali é um local que no final de tarde o pessoal tem gostado de lagartear um pouquinho, pegar um sol no final de tarde. Então a gente fez essa exposição ali. Um espaço muito agradável. Exatamente. Bom, dia 4 de setembro, às 8 horas, nós teremos a largada, né? Fizemos esse evento junto com o SESC, né? De uma corrida da independência. Vai ser a corrida do bicentenário da independência, saindo então do Shopping Praça Nova. Então também um evento aí que a gente teve na cidade muito esportista, corredores, e o SESC ajudou com toda essa organização, fez esse back, né? E estamos junto com o SESC. Bom, dia 6 de setembro às 10 horas, é um evento especial, a gente vai falar daqui a pouquinho nele, né? Que é a reinauguração, veja bem, história bacana que no centenário da independência, a sociedade santamariense fez uma homenagem a um cidadão chamado João Niederauer Sobrinho, que é o Coronel Niederauer, inaugurando um busto na praça. Esse busto custou muito caro, foi um artista de Florença que veio para fazer esse busto, né? A sociedade não teve um tostão do dinheiro público, a sociedade se mobilizou e pagou o busto. Então nós só vamos o quê? A seguir nós vamos vamos falar da pessoa dele, do João Niederauer, né? Muito importante. E a sociedade novamente, né, no bicentenário, nós o que fizemos um upgrade, vamos falar assim, no busto, né, fazendo a manutenção, retornando ao estado original que ele foi entregue à sociedade, né? E também com algumas modernidades, como um QR Codezinho para você saber quem é o Coronel Niederauer. Então colocamos o Niederauer. Importante essa valorização, né? Sim, um herói nacional. O conhecimento desta história. É um herói nacional, um herói santamariense. Então valorizar esse herói nacional, esse herói santamariense, eu acho que faz parte da nossa, nessa situação de retornar, né, retomar a história dos nossos vultos históricos, né? Exato. Então vai ser 6 de setembro às 10 horas lá no local ali na Praça Saldanha Marinho, né? Onde ele inclusive casou, que tinha uma igreja ali, né? Não sei se você sabe, mas ali era uma igreja na Praça Saldanha Marinho, e ali naquele local então vai ser às 6 de setembro às 10 horas inaugurado. Bom, 14 às 17 horas nós teremos um ciclo de palestras, história. É o pessoal que gosta de história, né? E vamos abordar, o tema vai ser justamente a independência do Brasil. Vamos aí ter um ciclo de palestras de 14 às 17 horas ali no Museu Malé, né? E também aquelas pessoas que gostam de história, tal, vamos contar esse pedaço, uma visão de alguns historiadores, né? A gente chama pessoas, historiadores, pessoas que conhecem história, para tentar retomar um diálogo sobre isso, né? A gente refletir esse momento histórico do país, que ocorreu há 200 anos. De 17h30 às 20 horas, né, nós teremos a inauguração de uma semana, vamos falar assim. Nós temos um grupo, vários interessantes, Santa Maria na parte artística,
tem um valor assim incomensurável, quantos artistas, quantas pessoas. Verdade. E nós encontramos aqui um grupo, que é o Grupo Olhares, né? O Grupo Olhares, a gente foi nos procurar, a gente conversou junto, o que poderíamos fazer junto. E aí foi dado esse desafio de fazer uma exposição artística sobre a independência, sobre os 200 anos. Então, o Grupo Olhares, vamos inaugurar essa exposição, ela vai ficar uma semana praticamente ali aberta a visitação, mas a inauguração é 17h30. Junto com isso, nós temos na cidade um fotógrafo, fotografia é arte, né? E temos um fotógrafo, um artista chamado Luciano Souza. Ele tem uma peculiaridade, ele desde jovem ele fotografa os militares, os soldados, nas suas atividades mais diversas. E ele vai inovar, né? Inovar que eu digo, doando todo o seu acervo fotográfico para o Exército Brasileiro. Então, está vindo o arquivo histórico, é um desafio, né, Giovana? Você sabe, né, Giovana, hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande. Nem eu, nem você, nós paramos aí, eu acho que as pessoas todas pararam de se organizar fotograficamente quando veio a era digital. E o grande desafio, é um desafio. O Exército tinha álbuns assim dos regimentos, tal, então cada ano tinha um álbum fotográfico com as fotos. Eu lembro, eu também tinha, né, na minha família, foi organizando. Todos guardávamos. Guardávamos, né? Até o momento que chegou o tal da fotografia digital. Então, como é que a gente faz para armazenar isso, para tornar acessível? Então, a doação do Luciano vai desafiar o Exército em como a gente entra nessa era digital, como é que a gente organiza. Então, ele vai doar todo o acervo dele para o Exército Brasileiro e vai ser uma cerimônia que vem lá do Rio de Janeiro, o encarregado do Arquivo Histórico do Exército vai receber essa doação. Uma ação muito importante. Cerimônia interessante e é nesse mesmo dia. Então, vou retornando dia 6 de setembro, 17h30 a 20 horas. Dia 7 de setembro, né, 8 horas da manhã, temos o nosso famoso desfile cívico-militar. Que bom, né, na nossa Avenida Medianeira, que não teve também nenhuma confusão política. Vamos ser como sempre fomos, né, os soldados, vamos desfilar, as escolas, a bandeirinha e aquela festa cívica que é o desfile de 7 de setembro, né, que aqui Santa Maria tem essa tradição de comemorar. Bom, dia 10 de setembro, às 20h30, temos o Baile da Independência no ATC. Também aproveito para anunciar que os convites estão à venda, né? Aquelas pessoas que gostariam de comparecer aí no Baile da Independência. É um 10 de setembro, 20h30, um baile bonito, de gala, né? É um baile assim daqueles da antiga, que você tem uma orquestra tocando. Baile requintado. Dança, um baile requintado. Então, aproveito para convidar a sociedade santamariense, que estão à venda os convites, né? Seria no dia 10 de setembro, às 20h30, no ATC. Bom, então com isso, creio que fechando, né, o baile. São realmente diversas atividades. Muitas atividades, culturais, sociais, né? E todos com enfoque no bicentenário da independência, que é o tema, né, proposto para a Semana da Pátria, que está sendo trabalhado por todos os municípios, né, e estados do Brasil, e até por solicitação da Liga de Defesa Nacional, não é, comandante? Então, todos engajados no tema e nas atividades. Exatamente. Parabéns por tantas atividades, né? E atividades tão relevantes. Vamos prestigiar, né? Tá ótimo. Agora, os nossos telespectadores já estão por dentro, né? De todo o cronograma da Semana da Pátria e a vontade e a disposição para escolher qual deles prestigiar. Isso aí. General Ribeiro, considerando que a maior concentração de blindados do Exército Brasileiro está localizada em Santa Maria, gostaria que o senhor elucidasse aos nossos telespectadores em relação à potência da força militar que temos em nossa cidade. Bom, primeiro, né, eu vou descer do nível estratégico para a gente entender um pouquinho, que às vezes a gente vê isso, as pessoas falam e tal. Eu vou tentar, assim, descer do nível estratégico para o nosso nível, né, que é o nível mais operativo, onde nós vemos, né, vocês todos, a cidade vê essa movimentação, agora tempos de manobra, blindado indo para um lado, para o outro. Mais palpável. Isso, mas o que acontece, né? O nosso país, primeiro, somos um país estrategicamente satisfeitos com o nosso território, né? Então o Brasil ele não tem nenhuma ambição de se lançar além muros ou fazer outras. Nós estamos satisfeitos com o nosso território
E a nossa estratégia, ela é sempre voltada para a defesa da pátria, né? É um tesouro, é um seguro de vida, eu diria isso, né? A gente está assistindo agora a guerra da Ucrânia. O que é você não ter, né? Vamos falar assim, essa liberdade de ter o seu país, poder tê-lo, poder exercer suas atividades. E esse tesouro que é o nosso país, eu diria é um diferencial sem preço. Nós ficamos assim, digamos, depois da independência, né? Portugal literalmente perdeu a vaca leiteira dele, né? Então nós temos aqui o nosso país maravilhoso, né? Com todas as riquezas e com tudo que tem. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar isso sem proteger, né? O nosso seguro contra alguma situação de emergência que sempre ocorre, e principalmente na parte de defesa externa, né? É preciso ter um nível de dissuasão adequado ao que nós, como nação, temos a obrigação de defender, né? Então, um homem rico, ele vai ter uma guarda rica, né? Ou seja, uma guarda que possa fazer a defesa dele. E a mesma coisa no nosso país. Então, aqui em Santa Maria, o que acontece de maneira geral com o nosso país, né? Nós, um exército moderno no estado da arte, com todos os equipamentos que precisa ter, com as coisas que precisam fazer, com a modernidade dos equipamentos, ele precisa ter, antes de mais nada, a visão do seguinte: primeiro, é muito caro isso, custa muito dinheiro, né? Custo muito elevado. Um custo elevadíssimo, né? Tanto um custo material como humano, de preparo. O custo do preparo para você lidar com esse material moderno é muito caro. Então o Exército dimensionou as suas forças de tal forma que ele tivesse aqui no Rio Grande do Sul e basicamente aqui na região sul, né, um núcleo convencional, de guerra convencional forte. E esta é a 3ª Divisão de Exército, a nossa divisão, da qual eu faço parte. O meu comandante é o General Trates, que está sediado em Santa Maria, que lidera a 3ª Divisão de Exército. Eu sou uma brigada das 3 brigadas que temos, né? São 2 brigadas de cavalaria mecanizada, uma com sede uruguaiana, outra com sede Santiago. E temos também a nossa artilharia divisionária. A gente vê a importância agora na guerra da Ucrânia de você ter uma artilharia potente, né? Que seja eficaz. E essa nossa artilharia está com sede em Cruz Alta, ela é específica da 3ª Divisão de Exército, junto com a minha brigada, que é uma brigada blindada. Ela é os punhos de aço da nação, né? Nós temos uma outra brigada, a 5ª Brigada, que fica em Ponta Grossa, no Paraná, mas a nossa, ela faz parte desse núcleo convencional forte de defesa externa. A obrigação dela é estar no estado da arte, em termos de defesa. Então nós acompanhamos, por exemplo, muito atentamente o que acontece na guerra da Ucrânia, estamos muito atentos. Até essa semana vim do campo, né, onde nós passamos por um processo de certificação muito intenso, como força de prontidão. E antes de começar de ir para o terreno, nós assistimos um seminário sobre a guerra da Ucrânia, lá de Brasília, né, para você ter uma ideia de como a gente está sempre pensando a guerra, né, e propondo novos materiais, novas coisas, para a gente estar assim, atualizado, né? Então é isso. Então em Santa Maria, capital dos blindados, está esse, vamos falar assim, ao centro desse núcleo convencional do Exército Brasileiro. E aí nesse núcleo convencional, a nossa força, a 3ª Divisão de Exército, são mais de 17 mil homens. Da minha brigada, né, são 4.900 homens e mulheres. 4.900. 4.900 homens e mulheres. Né, que espalhados aqui por Santa Maria, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul e Alegrete. Minha brigada é uma brigada concentrada. Ela está só nessas cidades, mas, como eu disse, né, nós estudamos muito, nos preparamos muito sempre para fazer o nosso trabalho. Tá? Santa Maria é realmente privilegiada, né, por abrigar o 2º maior contingente militar do país, né? E ao mesmo tempo que o Exército Brasileiro ele serve a população em tempos de paz, né, as tropas precisam estar em contínuo preparo, né, e prontas para a defesa do território em caso de uma guerra, né? Exatamente. E que ela não aconteça. Sim, exatamente. Nós somos, só em Santa Maria, são 5.400 militares. Se você for pensar assim que cada família tem em média 4 integrantes, a família militar de Santa Maria são 20 mil pessoas, né, almas. E eu diria assim que quase chega a uns 10% da cidade, né? Ou seja, é uma cidade que tem um contingente militar
concentra, né? E junto com isso as atividades também do Colégio Militar, de outras, né, da própria administração da guarnição, e o nosso parque regional de manutenção, que não é da brigada nem da divisão, mas que cuida de todo esse material bélico que precisa sempre de manutenção, certo. Uma manutenção muito complexa. Então é todo um aparato tecnológico também de apoio às operações, aparato tecnológico e aparato também humano, né? Então está tudo aqui nesse contingente. Sim, é um complexo militar. Exatamente. O Jornal Edição Especial faz um breve intervalo. Na sequência, continuaremos a nossa entrevista com o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o General Ribeiro, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, capital brasileira dos blindados. Volto em instantes. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Oi menina, sou a Andressa, proprietária da loja Zana. Estou aqui no evento lindo na Zana Calçadão. A gente está realizando um desfile das clientes maravilhosas para apresentar a nova coleção para vocês. As duas lojas estão recheadas de lançamento, tanto a Zana Calçadão quanto a Zana Arroio, e a gente espera vocês. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio.
Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. O Posto Aires, que há 15 anos possui um padrão de qualidade em seus produtos e serviços, inaugura no endereço da Venâncio Aires com Caldas Júnior a loja Select Shell. E que conta com uma grande variedade de produtos para alimentação, como lanches, doces, salgados, bebidas e muito mais. Um ambiente que oferece todo o conforto necessário para o momento de abastecer o seu carro e utilizar os serviços do Posto Aires, como troca de óleo, arrefecimento e lavagem. E em cada troca de óleo, você ganha um presente para compor o seu churrasco do fim de semana. No Posto Aires da Venâncio, você também pode fazer suas transações bancárias através do Saque Pague. Posto Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Posto Aires, bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari e bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Você está assistindo Jornale Giovana Felice, edição especial. Apoio: Carniceria Del Fuego, Casalar Ambientes, Vivacity Arquitetura, Luz da Lua e Posto Aires, há mais de 15 anos oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Seguimos a entrevista com o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o General Ribeiro, neste momento em que celebramos o bicentenário da independência do Brasil. General Ribeiro, sendo Santa Maria a maior força blindada do país, é pertinente informar a população sobre a capacitação dos militares para operar os carros de combate. Como se efetiva essa capacitação? Então, Giovana, eu falava para você, né, que o material de guerra, primeiro, é um material complexo, ele é um material que envolve riscos e é um material também que exige uma elevada capacitação tecnológica. E qual é a mágica, Giovana? Como é que a gente pega um jovem, que pode ser o seu filho, né, os nossos filhos que vão ser convocados para o serviço militar e fazer com que ele rapidamente se adapte a essa realidade, a esse material, a esse equipamento? A mágica é a instrução, a qualidade da instrução. Então, desde o nível mais elementar, o soldado mais humilde, desde que ele se aproxima do quartel, primeiro é feita uma seleção onde ele é encaixado numa função, né? O detalhe é que o Brasil ele fez uma opção, né? Nós temos um serviço militar obrigatório. Nem todos os países são assim. O serviço militar obrigatório, no meu entender, é uma opção fantástica para o nosso país, para a nossa sociedade, porque o quartel, de certa forma, primeiro, né, é o seu filho que vai servir. Não é uma pessoa paga, um mercenário que vai defender a nação, né? Vem da sua família. Então, nós pedimos emprestado o seu filho. Ele, num país como o nosso, que tem uma deficiência educacional absurda, né? Eu diria assim, o problema estratégico do Brasil nos próximos anos, nos próximos séculos, para a gente virar uma nação que merecemos ser como nação, ela passa pela educação, né?
E nesse contexto, a convocação para o serviço militar acaba que o quartel ele é um complemento a essa educação. Eu não diria que é uma coisa absoluta, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não é que todos os cidadãos têm que servir ao Exército. Eu acho que cada um, dentro da sua civilidade, dentro da sua profissão, constrói a nação, mas cerca de 0,5% dos jovens brasileiros são convocados para este serviço militar e acaba sendo mais um complemento à escola, à educação, onde ele recebe valores de civismo, patriotismo e também muitos são capacitados, recebem uma profissão. Correto. Muitos deles, por exemplo, algumas profissões que exigem um conhecimento maior, depois quando ele é liberado do serviço militar, automaticamente ele é absorvido no mercado de trabalho. Então essa é a nossa realidade. Então eu diria que o segredo está na qualidade da capacitação. São jovens que eles, uma vez separados, cada um dentro da sua qualificação, nós buscamos, por meio de parcerias, muitas vezes, até com instituições privadas ou instituições públicas, complementar essa capacitação e fazer com que ele se capacite naquele instrumento, naquele material que ele vai operar. Alguns são muito específicos e para isso, por exemplo, né, nós temos uso de simuladores. É uma coisa muito moderna, né? Quem pensa que o quartel, o cara vai só varrer, fazer faxina e fazer ordem unida se engana. Não é verdade. Eu convido a população a visitar o nosso centro de blindados, por exemplo, o nosso regimento de carros de combate, onde ele vai ver que o jovem é adestrado com um material mais moderno, simuladores de combate, né? Simuladores, inclusive, daqueles que você bota a simulação construtiva, viva, que eu quero dizer também com simulações de diversos tipos, em que ele, com o uso de simuladores, ele vai aprendendo aquelas tarefas e isso de uma maneira muito moderna e muito eficaz. Então, o preparo, eu diria, sabe, Giovana, é um desafio para a gente manter esse jovem rapidamente pegar na sociedade e adaptá-lo à vida militar, né? E principalmente exercer tarefas complexas com o uso de equipamentos modernos. Mas eles se muito bem, a gente conseguiu, assim, consegue um balance muito interessante dessa qualificação, dessa dificuldade, mas com o uso desses equipamentos, simuladores e tal, a gente consegue bons resultados, excelentes resultados, eu diria. Eu estou certificando agora a minha brigada, estou vindo do campo, inclusive, para o programa, né? Sim. Onde eu estava lá com mais de 100 blindados no campo, com 1.200 homens, e eu pude atestar o resultado desse trabalho, que foi a ponta do resultado, né? Quando a gente vai colher esse trabalho, quando a gente joga uma força oponente no campo. Você visualiza na prática, né? Na prática. Esse treino. Na prática. A gente agora no campo, por exemplo, a gente jogou uma força oponente com materiais que a gente conseguia identificar um contra o outro, né? Uma força inteligente reagindo como inimigo, reagindo a uma ação da nossa força, e perceber que esses jovens, reagiram assim, os resultados foram fantásticos. Que bom, isso é muito importante, né? Sim. Para a nossa segurança. E ainda sobre o treinamento militar para os carros de combate, nós podemos afirmar a preocupação, né, que o Exército demonstra em treinar estratégias mais próximas da realidade, né, a ser enfrentada por suas tropas. Exatamente, né? Você acertar alguém com o carro de combate, né, é um instrumento interessante, né? Quem acha que não, agora vendo a guerra da Ucrânia, né? Não, isso é coisa do passado, não é absolutamente, né? Antigamente o carro de combate era um instrumento de destruição em massa. Ele atirava para frente, né, para acertar. Hoje ele é um instrumento de precisão. Então, operar o carro de combate, primeiro, dá segurança à força que está avançando. A tecnologia permite. É uma tecnologia de precisão. Você hoje entra num carro de combate, parece que você está entrando num helicóptero, né? Com tantos equipamentos, com uma parafernália eletrônica imensa, né? Que demanda, aí eu falo de novo de capacitação, e agora já faço esse link que você mencionou com o mercado de trabalho, etc., né? Então, ele são tecnologias que demandam manutenção, né? E que grande parte delas, infelizmente, Giovana, ainda são estrangeiras, nós temos que importá-las, né? Então está aí o grande desafio também de termos uma universidade ao lado, e nesse processo de interação, primeiro,
ir ao encontro dessas tecnologias, ou seja, desenvolvê-las nós mesmos para a nossa defesa. Além do mais, desafiar os nossos jovens. Isso é muito importante, né? Exatamente. Para o nosso país. Desafiar os nossos jovens a quê? A encontrar soluções tecnologicamente avançadas para as nossas demandas de defesa. A defesa é um mercado trilionário. Segundo o instituto chamado CIPRI na Suécia, né, é um instituto que estuda os gastos em defesa. A defesa, o ano passado, houve um investimento de 1,5 trilhão de dólares. É um mercado trilionário. Agora, com a guerra da Ucrânia, vai atingir agora esses conflitos que a gente está vendo aí, Rússia, Taiwan agora um pouco, né, no radar. Com certeza essas cifras vão aumentar. E é importante para um país como o nosso termos também noção de que podemos ter um posto nesse mercado de defesa. Primeiro, suprindo a nós mesmos com o nosso material necessário, né? E depois, por que não, aqueles países aliados e amigos, né? Nós também vendermos essa tecnologia, repassarmos essa tecnologia, sim, que é muito cara. Esperamos então que evolua, né, neste sentido. Sim. E segundo a citação de Rui Barbosa, o Exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. Exatamente. Agora vamos falar do patrono da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, que o senhor já mencionou, né, cujo monumento está sendo reestruturado. O monumento do Coronel Niederauer, que existe há aproximadamente 100 anos e está localizado na Avenida Rio Branco. E nesta Semana da Pátria, ele vai ser reinaugurado. General, qual a representação para o Exército Brasileiro desta homenagem? Bom, primeiramente, né, o João Niederauer Sobrinho, que é o nosso patrono da nossa brigada, primeiro de tudo, é um cidadão santamariense com muito orgulho, né? A cidade, creio que tenha que ter muito orgulho, conhecer um pouco mais quem é este militar cidadão, né? Antes de mais nada, João Niederauer Sobrinho é um militar cidadão santamariense. Ele nasceu em 1827, veio para a região aqui a pedido do tio, porque o que acontece? A região prosperou, veja, entenda, vamos entender um pouco a história da nossa cidade. A cidade nasce de um acampamento militar para demarcação dos tratados de Santo Ildefonso. Então, o comércio que tinha aqui é daquelas pessoas chamadas assim, vivandeiras, né, que vendiam coisas para os soldados que aqui vieram. Então, assim começou a nossa cidade. E logo na sequência, com a Revolução Farroupilha de 35, 45, o comércio na região justamente voltado para atender esses militares, essas pessoas que estavam nesses combates, foi florescendo, e o tio dele chamou ele lá de 3 por 15, onde ele nasceu, para vir para a cidade, chegando aqui em 44. Né? Daí ficou por aqui e tal, se estabeleceu por aqui, casou por aqui, e foi esse militar que na hora que a nação precisou, esse cidadão, né, João Niederauer Sobrinho, a hora que a nação precisou, ele imediatamente, né, foi convocado, se apresentou como voluntário, saiu daqui alferes, né, logo na campanha contra Uribe Rosas, tá? E já rapidamente se incorporou ao Exército e voltou de alferes como capitão. Foi eleito vereador, era vereador da cidade, foi eleito inclusive o vereador mais votado, era uma espécie de prefeito, né? Então na época era o executivo. Então nessas idas e vindas, porque, né, a gente tem que ir retomando a nossa história, né, de 51 até o período, até a Guerra do Paraguai, praticamente, os nossos militares eram o tempo todo sendo convocados, indo para o quartel, montando o seu cavalo, indo com a sua lança para o combate e voltando. Então essa foi a vida do João Niederauer Sobrinho, e um homem que participou no total na vida dele de 14 combates e de 2 batalhas. Recebeu todas as condecorações do Império e morreu na Batalha do Paraguai, logo após a Batalha do Havaí, a chamada Dezembrada, né? Ele morreu no dia 13 de dezembro de 68, enquanto cuidava dos feridos. Olha só, ele pegou um grupo de soldados paraguaios feridos, estava ali ajudando, ali fiscalizando a situação para que eles tivessem um bom trato, e do meio do mato sai um soldado paraguaio com a lança e o feriu mortalmente.
Então esse é o João Nideral Sobrinho. Foi morto em combate. Morto em combate na localidade de Vilheta, no Paraguai, em 13 de dezembro de 68. Né? E foi um marco, porque ele deixou na cidade ali, vocês sabem ali, indo lá para o subúrbio da cidade, tem uma região ali perto do nosso Parque 3, chamada Soteia, né? Que era a casa dele. A Soteia era a casa dele. Foi construída, era uma casa, uma mansão, né? Ele Muito residia interessante. nesta região. Residia ali com a família, né? O comércio dele era no centro da cidade, né? O tio dele era dono de um curtume, mas era um comerciante, né? E voltava da guerra, do combate, e a sua família foi estabelecida ali. Né? E dali ele saiu para o combate antes da Guerra do Paraguai, ali por volta de 64, e não voltou mais. Não voltou mais, falecendo lá em combate, em Vilheta. Mas então é um cidadão que reflete bem de Santa Maria, o civismo, o patriotismo, e representa aquela união do Exército, do seu Exército, nossas Forças Armadas, com a sociedade civil. Tá? Foi um belo reconhecimento, né, do Exército para esse heróico militar de grande bravura, que foi homenageado com a denominação histórica de 6ª Brigada, Brigada Niederauer. Exatamente. Eu quero ressaltar, né, que a sociedade santamariense que ressaltou primeiro ele, né, como eu disse para vocês, no dia 7 de setembro de 1922 foi inaugurado o busto dele na Praça de Saldanha Marinho. Foi a cidade, em homenagem à grandiosidade do seu herói, tiraram dinheiro do bolso, pagaram um artista italiano para vir e fazer o busto. Foi muito caro na época, né? E agora também para ressaltar, dado o merecimento. Ressaltar que quem está restaurando o busto é a sociedade santamariense, né? Então a prefeitura de Santa Maria que está pagando o artista, né? Que está fazendo a restauração, um artista muito sério. Ele foi inclusive lá na brigada, pegou as fotos da época, a gente tinha um dos louros ali, pedaço ainda que sobrou, a gente conseguiu pegar lá na brigada, ele pegou o material, refez tudo como era o original. Foi uma restauração um pouco cara, porque são materiais difíceis de encontrar hoje em dia, né? Mas a prefeitura, ela viu e falou, não, esse nosso patrono, ele merece, né? Um patrono mais que Santa Maria do que da brigada junto. E nós estamos ali juntos no evento, inaugurando esse busto, reconhecendo, e justamente quando o busto, o monumento faz 100 anos, né? Nós estamos aí restaurando. Perfeito. E agora vamos esclarecer aos nossos telespectadores a respeito da interação do Exército com a comunidade. De que forma acontece, general? Olha, ela acontece de tantas maneiras. Eu diria que a sociedade, a sociedade já abraça o Exército há muitos anos. Nós temos várias associações, digamos, primeiro, beneficentes, né? A gente interage, por exemplo, prestando ajuda, auxílio a organizações como a APAI, por exemplo, né? Várias associações que, se eu nominar todas, talvez eu cometa uma injustiça. Alguma, né, sem ser citada. Sem ser citada, mas eu diria assim que há uma série de instituições, de grupos, primeiro, né, que procuram essa interação de forma solidária, procurando desenvolver ações na sociedade, ações beneficentes, ações de promoção das famílias, das pessoas, dos mais carentes, também ações educativas, então de diversas naturezas, né? Então todas essas associações, e junto com elas, eu digo, são as horas de folga, né? Me passa assim por a mente várias, inclusive na área de esportes, né? A inclusão, por exemplo, dos cadeirantes com esportes. A gente coloca as instalações do Exército à disposição, escolas municipais, cada quartel, só para você saber, Giovana, apadrinha uma escola. Então nós temos, cada um dos nossos quartéis tem uma escola que a gente apadrinha, a gente vai lá, faz a limpeza da escola, a gente doa a bandeira no dia da bandeira, enfim. E dessa forma organizada, né, funciona, né, as coisas acontecem. Sim, porque é aquela coisa, como eu digo, né, é o carinho que a gente tem, mas o carinho tem que ser materializado de alguma maneira, Exato. Né? De alguma forma. A gente como organização, o Exército Brasileiro,
ele entende que nós não podemos estar assim isolados da sociedade, somos um ente ali, temos que estar integrados. Por isso o nosso lema é braço forte, mão amiga, né? Essa mão amiga, ela é a própria essência também do Exército. Sim. E que bom que existe esse planejamento e essa consciência do Exército junto à comunidade. Né? Exatamente. E é excelente essa aproximação com a comunidade e o engajamento que o senhor citou aí com diversas entidades filantrópicas, né, de Santa Maria, através de várias campanhas solidárias. São vários projetos, realmente, né? E nós temos o conhecimento de um projeto que é de extrema relevância, que é a respeito da capacitação do militar no mercado de trabalho, após a baixa do Exército. Gostaria que o senhor comentasse a respeito. Sim, isso é uma novidade, né? Assim, determinadas lideranças da sociedade, percebendo assim, o potencial que é você ter um jovem num determinado período de tempo, né? Um período, né, crítico para o jovem, onde talvez o Exército seja o primeiro emprego. Então, determinadas forças da sociedade, a universidade, eu digo o Carlinhos Costa Beber, que é um cara assim que tem também uma pegada muito de engenharia social, né? Realmente. Então, ele nos... É um empreendedor social. Interessante, né? Um empreendedor social, tem uma pegada, assim. Então, foi nos procurar, juntou as forças da sociedade, a gente conversou com várias entidades, né? E estamos aí agora implementando um projeto piloto, inicialmente, mas que pretende dar um impacto. Que é o seguinte, né, Giovana? A gente tem que entender que o jovem, ele vem para o quartel, ele... Como eu falei, todo o desafio de você se adaptar e tal, mas o pensamento é o seguinte, o que ele faz de noite? Esse jovem que eu tiro lá da 4ª Colônia, que eu tiro lá do interior, eu trago, só para você saber, viu, Giovana, a gente aqui hoje em Santa Maria, somente 23% dos jovens são da cidade, que vem servir o quartel. Somente 23% de Santa Maria. 23% de santamarienses. O restante... É da região. É da região, inclusive da Serra Gaúcha. Então, olha só... A população desconhece esses dados. Exato, é porque a gente não se dá conta, né? Mas o brasileiro, nós temos nascido menos, né? A gente reduziu o número de nascimentos. Então, não é que tem gente sobrando. Essa é uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, o pessoal vem da Serra, vem o pessoal da 4ª Colônia, servir o quartel. E aí, a grande pergunta nossa era assim, poxa, o que esse jovem faz de noite, né? Então vamos aproveitar o tempo que nós temos ele na nossa mão, né? Que o cara ali, o quartel, aquela obediência, a ordem, vamos oferecer para eles uma capacitação no que o mercado precisa. E então a ideia qual é? É juntar empresários da cidade, então também fica o convite, né? Assim, quem que não precisa de um jovem, de uma pessoa que comece ali bem no mercado de trabalho, às vezes uma capacitação muito específica, e um jovem que a gente pode dar uma referência, passou pela nossa mão, disciplinado, né, que a gente pode falar, não, esse jovem aí, poxa, ele se presta bem. Então, ele está encaminhado. Né? A ideia do projeto é assim, primeiro, de um lado a sociedade oferecendo as suas demandas, do outro lado o quartel ajudando na capacitação. Não que a gente vá abrir mão das horas de trabalho dele, mas nas horas vagas, né, deixando que ele estude e se capacite. É uma iniciativa louvável, realmente, do Exército, né? Comprometendo-se com o futuro destes soldados, né? Para que encontrem oportunidades no mercado de trabalho, né? Com o apoio de instituições e empresas, né? E o nosso grande empresário santamariense, Carlinhos Costa Beber, né? Realmente, esses cidadãos, eles terão um outro desfecho, né? Na sua vida, eles terão um outro rumo. E o Exército também acaba formando cidadãos de bem, né? Com absoluta certeza. Vamos fazer uma breve pausa no Jornal Edição Especial, hoje entrevistando o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o General Ribeiro. Em seguida, estamos de volta. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado,
mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também pra fazer compras e tudo mais. Pra quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Eu sou Rochelle Oliveira, diretora das lojas Shelly Mavi e franquia Luz da Lua Santa Maria. Estou aqui na nossa loja Shelly Mavi da Acampamento para mostrar para vocês as tendências de tênis da linha Skechers, que é o nosso carro-chefe em termos de conforto, tecnologia e qualidade para os seus pés. Eu quero mostrar alguns dos modelinhos da Skechers que nós recebemos com total tecnologia, como esse, que é o AirFit. A tecnologia dele apresenta a correção da curvatura dos teus pés. Essa combinação de cinza com rosa é uma tendência neutra que favorece a qualquer look. Você pode usá-lo tanto para exercícios físicos, como também casual no dia a dia, jeans, esportivo, como se sentir confortável. Esse é um. Depois tem o outro neutro, que tem a mesma tecnologia de curvatura nos pés, que apresenta outras combinações de cores, tá? Na loja nós temos inúmeras cartelas de cores e modelos dessa tecnologia. A outra tecnologia que nós temos aqui é a Go Mat. A Go Mat você pode usar no casual, todos eles para exercício físico, dia a dia, e também pode ser usado para corrida. Isso mesmo, são todos leves, flexíveis, que facilitam o seu exercício físico. Todos os fisioterapeutas e podólogos, toda essa linha de traumatologia indica essa linha de tênis para você poder usar na academia, nas caminhadas diárias, na rua também, porque a gente sabe que existem os desníveis. Esses tênis vão favorecer o seu exercício e o seu caminhar. A Go Room é específico para corrida, tênis que pode ser usado normalmente, mas principalmente quem gosta de fazer corrida, mini maratonas, a gente trabalha também. Esse aqui é o Pink, por quê? Estou mostrando o Pink porque é a cor que vai vir primavera-verão, tendência exclusiva da Skechers, o rosa Pink vivo. Então eu mostrei para vocês alguns dos modelos de tênis que nós temos aqui, mas a loja está repleta de novidades. Então venha nos visitar, Shelly Mavi na Acampamento. Já conhece o almoço da Carniceria Del Fuego? Eu acho que é o momento que a gente consegue entregar uma experiência realmente diferente para o nosso cliente. É um momento mais calmo da casa também, o nosso meio-dia, e a gente está aberto todos os dias ao meio-dia. Consegue entregar todo o nosso cardápio. O cardápio que a gente entrega à noite entrega ao meio-dia, mas ao meio-dia a gente também serve os pratos executivos. Por que isso? Para ser mais rápido, para te atender com mais agilidade e para que tu possa vir aqui, comer uma comida com muito sabor e qualidade e ter realmente um espaço que te dê tranquilidade, que possa dar uma desacelerada. Na nossa correria do dia a dia dos negócios, às vezes a gente precisa parar no meio-dia ou precisa fazer uma reunião de negócios. Fala com a gente reserva para ti. Tem dias que a gente reserva para times todo o salão superior. É só combinar com a gente organiza teu almoço, entrega na hora que tu precisa. O almoço do meio-dia pode ser aquele momento que a gente vai dar uma parada para se alimentar, mas também pode ser aquele momento que eu vou fazer uma reunião de negócios ou que eu vou conseguir reunir a minha família no meu dia a dia corrido. E é essa a nossa preocupação, é entregar esse momento de forma que tu consiga estar bem atendido naquilo que tu vai comer dentro da nossa casa e ao mesmo tempo ter um ambiente que te proporcione sentar com calma, comer bem, com tranquilidade e com agilidade, porque o meio-dia a gente precisa ser rápido às vezes. Domingo, em contrapartida, é aquele momento de reunir a família. E aí a gente vai entregar o melhor churrasco na tua mesa para que tu possa curtir realmente com toda a tua família. A área Kids vai acolher os pequenos e vai deixar toda a família comer com tranquilidade.
na correria do dia a dia ou nos momentos especiais dos finais de semana, ou na reunião de negócios, ou naquele momento que eu vou reunir toda a minha família, seja no almoço ou no jantar, a gente está esperando você aqui. Vem conhecer a carniceria e aproveitar o nosso espaço e o nosso cardápio que foi pensado em você. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração. Para abraçar forte um dos amores da sua vida. Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento. Para sentir a emoção na pele. Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. A oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento muito eficaz para a recuperação de feridas agudas ou crônicas e de difícil cura, como as decorrentes da diabetes, queimaduras graves ou geradas por acidentes. Na oxigenoterapia, o paciente recebe oxigênio puro em modernas cápsulas hiperbáricas, acelerando sua recuperação com mais chances de cura e reduzindo o tempo de internação. No Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, você encontrará um centro completo da especialidade, um dos únicos do Brasil, pronto para atendê-lo. Tendência, estilo e elegância estão presentes na coleção Outono e Inverno da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping, Térreo Pasqualini. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sobre móveis planejados. A nossa loja, ela trabalha com uma linha totalmente diferenciada e inovadora. Essa cozinha maravilhosa, ela foi criada e desenvolvida pelos nossos profissionais que são muito qualificados. Nós contamos com projetistas, arquitetos e nós temos esse grande diferencial no mercado de Santa Maria, que o nosso cliente, ao vir até a loja, ele não precisa contratar esse profissional muitas vezes de fora, né? Você encontra tudo isso e muito mais aqui na Casa Lar Ambientes. Olá, eu sou a Carla. Eu sou a Adriane. E nós somos a Vivacity Arquitetura. E hoje nós estamos aqui no terreno onde estamos fazendo um projeto arquitetônico e vamos compartilhar com vocês uma etapa extremamente importante, que trata-se da sondagem de solo ou ensaio de SPT, que nos direciona para a melhor escolha da fundação para a edificação. É muito importante realizar essa etapa para que a gente tenha segurança no desenvolvimento do projeto estrutural, no tipo da fundação e no seu dimensionamento. O ensaio de sondagem SPT é normatizado pela NBR 6484 e tem como resultado a análise de dados coletados do solo em diferentes profundidades. Esse processo é realizado de metro em metro e são retiradas amostras para a caracterização do solo. Todas as informações geram um relatório de sondagem do ensaio de SPT, sendo esse base para projetos de fundações e diversos projetos.
O ensaio de sondagem é a base para todo o projeto de fundação de uma obra. Qualquer equívoco ou imprecisão pode afetar as demais partes da construção. É de fundamental importância a realização de sondagens para a escolha da fundação mais adequada em função das características do solo, bem como para o dimensionamento correto da fundação escolhida. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Oi, Rolf. Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice, edição especial. Apoio: Sul Contábil Assessoria Empresarial. Tecnosom, instalação de som e alarmes. Ótica Noal. Acessórios e looks M Pilau. Shelly Mavi. E Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Voltamos com o Giornale edição especial e a entrevista com o comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o General Ribeiro. Neste último bloco, General Ribeiro, queremos conhecer sobre a sua trajetória, seu protagonismo frente ao Exército Brasileiro e a grande missão desta nobre instituição militar. O senhor comandou o Centro de Instrução de Blindados e atualmente comanda a 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Fale-nos sobre essa respeitosa trajetória. Bom, então, uma trajetória que começou cedo, né? Com 14 anos eu entrei para o Exército, né? Eu não tenho nada de militar. Realmente cedo. Cedo. Não tem nada de militar na família, né? Eu sou filho de um comerciante com uma dona de casa, desconhecia completamente o que era um exército, o que a gente fazia. E foi um desafio muito interessante como jovem, e a minha instituição, graças a Deus, eu diria assim, olha, Giovanna, que instituição democrática, né? Enquanto em outros países, por exemplo, você tem que ter uma indicação de um senador para você pertencer à academia, aqui a gente faz um concurso. Então eu, jovem, foi a única coisa, estudei e fiz um concurso, entrei para as Forças Armadas. Então é uma instituição muito democrática, né? Também no seu acesso, Então eu jovem, então conheci, fiquei sabendo que tinha um concurso, fiz o concurso, passei, entrei. E a partir daí tem todo um caminhar. Logicamente, a minha instituição ela valoriza muito o estudo, né? Eu era um jovem dedicado aos estudos, sempre fui, né? E isso me colocou em algumas situações interessantes. Fruto desse estudo também, o Exército vai te selecionando, né? Sim. Eu era um jovem que gostava de idiomas, por exemplo. Como tenente já falava inglês e francês, né? E aí fui selecionado para ir na Bélgica, para fazer um curso muito básico, mas é um curso de tenente, para você lidar com o blindado Leopard. Então aí já tive a noção do contato com o ambiente internacional, né? O desafio que você vive outra cultura, outro país, né? E esses desafios foram sendo ao longo da carreira, né? Sempre o Exército, se eu for colocar o tempo da minha vida que eu fui estudando, é um tempo muito demorado, né? Mas o Exército sempre me investindo no estudo, na minha capacitação,
para eu chegar hoje como comandante da brigada, como disse, é uma série de degraus que a gente vai, mas é aquela coisa, né? O Exército foi me capacitando, foi me dando know-how, foi me colocando em situações, e a gente vai aos pouquinhos, né? Como essa da Espanha, por exemplo. Então eu passei, depois de capitão, ainda como capitão da Bélgica, fiz os cursos que o Exército determina, passei nas unidades militares. Um outro desafio que eu passei 10 meses no Exército Americano, fazendo um curso de blindados, avançado de blindados, que também me colocou muito na realidade dessa coisa dos blindados, né? Sim. Então a minha especialidade são os blindados. Os blindados. Desde cedo, né? Desde tenente eu tenho essa coisa dos blindados. Depois, como capitão, fiz esse curso nos Estados Unidos, no Exército Americano, onde eu vi o estado da arte, né? Naquela época eu estava o Exército Americano indo para a Guerra do Golfo, então tive acesso a todo aquele ambiente e tal, né? Sim. Depois, como oficial de Estado-Maior, tive a oportunidade de ir para a Espanha, onde eu passei 2 anos, um ano como instrutor de estratégia na escola da Espanha, da Escola das Forças Armadas da Espanha, que me deu também esse viés um pouco acadêmico, um pouco de relações internacionais, né? Um pouco a essa inserção nesse ambiente acadêmico, né? E depois, como comandante do Centro de Som de Blindados, todo esse acesso a essa tecnologia, essas coisas, onde também, graças a Deus, pude perceber, né, a importância de Santa Maria e a importância de você ter um centro de capacitação no estado da arte. E é o que a gente persegue até hoje no nosso Centro de Som de Blindados, a nossa escola de blindados, a gente persegue o estado da arte, e é por isso que a gente tem patamares tão elevados de capacitação, de resultados, né? E finalmente uma passagem pelo gabinete do comandante do Exército, né, que também, junto com o general Vilas Boas, na época, né, eu era um chefe de uma assessoria do gabinete, né, assessoria de pessoal, que mandava o pessoal para o exterior, fazer missões do exterior, seleção dos comandantes, e também essa visão com o general Vilas Boas, dessa estratégia do país, de olhar um pouco mais as coisas num espectro maior, né, muito interessante. E depois eu saí general, né, e o Exército me brindou com primeiramente eu fui diretor de material, né, eu fui responsável por todas as aquisições do Exército Brasileiro, aquisições de armamento, de blindados, a logística, né, então eu fui para o comando logístico, minha primeira comissão foi no comando logístico, onde eu cuidei de todo esse material, aquisição, manutenção do material. É uma função muito complexa, envolve valores vultosos, né, é um desafio muito grande, mas também sempre olhando o blindado, né, com carinho. E depois o Exército me brindou com o comando da 6ª Brigada, que para mim é o coroamento da minha trajetória profissional nessa área de blindados, né? E estou muito feliz aqui no comando da nossa brigada, com uma honra muito grande. Que bom. Santamariense de coração, eu sou pai de 5 filhos, né? Minha esposa Andréia, um casamento maravilhoso, me acompanhou toda a minha vida, são 5 filhos, e a 5ª filha, a quintinha, a Maria Rita, é santamariense. Santamariense. Então eu levo Santa Maria na família, né? Que bom, para a nossa felicidade. E o senhor é natural, né? É do Rio de Janeiro. Isso. Né? Embora sendo carioca, já tem sua trajetória militar consolidada aqui em Santa Maria. E ter um profissional da sua magnitude é um orgulho para todos nós santamarienses, para o estado do Rio Grande do Sul e, sem dúvidas, para o Exército Brasileiro. Me sinto muito santamariense, sabe? Pelas passagens que tive aqui, o carinho que eu guardo pela cidade, o potencial enorme que eu vejo, sabe, Giovana? Eu fiz um estudo quando eu estava aqui na Universidade de Santa Maria. O curso de Geografia me deu essa possibilidade de fazer um pós-doutorado, né? Sim. E foi um trabalho muito interessante, onde eu estudei o impacto da presença das unidades militares no interior gaúcho. Então eu levantei dados, e são 4 os impactos da presença de uma unidade, de unidades militares no interior gaúcho. O primeiro é óbvio que é visto, né? Que é o quê? Essa coisa econômica, que é o dinheiro que se injeta na área, os valores, os recursos, enfim. Isso é notório, talvez é a parte mais aparente desse iceberg, mas tem 3 outros efeitos que às vezes não são observados, eu vou mencionar aqui agora. O segundo efeito é justamente na educação, no civismo, de você capacitar os jovens para o mercado de trabalho. Então o segundo efeito importante, é um primeiro emprego de muita gente, né? É uma tomada de realidade, é onde o filhinho sai da casa da mamãe e ele vai despertar para a vida. Então esse efeito educacional é o segundo efeito muito importante. Ótimo. E no interior gaúcho, como as cidades são pequenas, né, causa um impacto muito profundo. O terceiro impacto
ele tem um aspecto assim, que às vezes a cidade aproveita pouco, de você trazer pessoas, né, que são de outras regiões. É um aspecto cultural, onde você insere na sociedade local as pessoas, esse potencial que é humano, né, e que você está injetando ali na cidade, um recurso humano preparado, diferente, com uma cabeça diferente, a cultura diferente, e essa cultura, essas pessoas se casam ali, estabelecem sua família ali, então você está injetando na cidade uma brasilidade distinta da região, que promove uma integração nacional, né? E a quarto efeito também é o inverso desse terceiro, que é o seguinte: as pessoas se casam, constituem família, e aí o militar transferido vai para um outro local. E aí você leva esse rol de amizades, né? Você abre caminhos para fora da região, né? Onde você pode, com essas amizades, buscar novos contatos, novos horizontes. Você veja a Amazônia hoje, quantos CTGs que tem na Amazônia? E por que tem um CTG? Né? O meu sogro, por exemplo, saiu de Uruguaiana, foi ser militar, né? E hoje todos os irmãos do meu sogro estão lá em Porto Velho, em Rondônia, todos. Então, o que eu digo para você, o Rio Grande do Sul, a cidade, o interior, foi junto com ele e foi para outra região. Então, são os 4 impactos, né? Eu diria que a presença de uma unidade militar é como se tivesse assim, um grande empreendimento, uma hidrelétrica. Fundar uma hidrelétrica, o impacto que causa na cidade é semelhante, ou talvez até maior. Então, é isso. São informações preciosas, estamos aprendendo muito com a sua presença aqui no Jornal. E, General Ribeiro, nós queremos saber o que representa para o senhor comandar a 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Bom, primeiro, um orgulho muito grande, né? Assim, como eu dizia para você, é o topo da minha trajetória profissional, aquilo que eu escolhi no Exército de coração, que é a parte dos blindados. Eu vibro muito com isso, né? E comandar a Brigada Nideral sem dúvida nenhuma, é o maior desafio profissional da minha carreira, porque são 4.900 homens, né, no nível de profissionalismo. Estava agora no campo com esses blindados, atirando tiro real, e assim, não tivemos sequer um acidente. Para não dizer que não tem tivemos um militar que infelizmente quebrou o braço ali num movimento de blindar, que ele se acidentou, mas para dizer assim, uma quebra de braço, quebra de mão, mas assim, com todo o perigo que traz o material, com todo o nível de profissionalismo está aí demonstrado, né? Uma chuva em Saicã, um terreno totalmente adverso ali, nós fizemos o que tínhamos que fazer e com muito profissionalismo. Então é uma honra muito grande comandar a brigada, essa comissão que o nosso presidente colocou, né? O nosso comandante do Exército me colocou nessa função. Para mim é um desafio muito intenso por vários motivos. O profissional, essa integração, estar junto com a sociedade local, são muitos desafios. E muito nos honra, né, contar com o seu comando, General Ribeiro, com sua comprovada experiência em estratégias militares, seus conhecimentos aprimorados para atuar com a seriedade e a serenidade que exige o seu cargo, né, de comandante, cargo frente ao Exército Brasileiro, nesta ampla área de atuação, que são vários quartéis, né? É uma grandiosa missão. Parabéns. Tá bom, obrigado. E para encerrarmos o nosso programa especial, gostaria que o senhor explicitasse a grande missão do Exército Brasileiro e que também deixasse as suas considerações finais para quem está assistindo o jornal neste momento. Bom, eu retomo os 200 anos, né? Não poderia deixar de retomar, porque é um momento maravilhoso para a gente olhar para o passado, ver a nossa história, mas é um momento também da gente olhar para frente, né? O nosso futuro. Quem somos? Nós somos um país maravilhoso, né? E o Exército, fazendo parte dessa história, não pode deixar de ver, enxergar adiante este grande desafio. Primeiro, que é mantê-lo como nação, e para isso nós precisamos estar conscientes de que isso tem um custo, e o Exército Brasileiro, ele é consciente desse custo, está sempre apresentando as suas demandas. A gente sabe que o país tem várias demandas, né? A educação, um desafio enorme, enfim, várias demandas, mas na nossa porção, que é o seguro de vida da nação, creio que a gente tem que olhar sempre com muito carinho isso, né? E fica esse desafio, o Exército tem esse desafio, a minha mensagem final é justamente essa, né? De despertar na sociedade o sentido da defesa, né?
A defesa, ela é uma coisa necessária, ela é fundamental, ela é um aporte tecnológico, ela pode dar um aporte tecnológico na nossa sociedade interessantíssimo, e é preciso dialogar um pouco mais, eu acho, sabe, Giovana? A sociedade precisa vir para os quartéis, precisa entender a nossa vida, precisamos construir juntos um exército capaz de se defender com os nossos recursos intelectuais, a nossa universidade. Eu estou sempre dando desafios para a universidade, trago a universidade para dentro do quartel, sabe, com projetos, com coisas, temos muito para fazer. Então a minha mensagem é de muito otimismo nesses 200 anos, o Exército aqui, nós somos só um pedaço da nação, não queremos ser nem mais nem menos, é o nosso papel, nós somos o braço forte da nação, né? E esse braço forte e mão amiga, essa peculiaridade nossa, que é o nosso dever ser, o braço forte, mão amiga, ela tem esse sentido agora nesses 200 anos justamente de mostrar para a sociedade que a defesa é importante, que a gente precisa estar atento ao que a gente construiu, que é a nossa história, as nossas riquezas, nossa nação. Tá? Então é isso, Giovana. Obrigada pelas suas informações e considerações. O Jornal Edição Especial está chegando ao fim. Excelentíssimo General Ribeiro, quero cumprimentá-lo pela sua irretocável conduta, pelo incontestável e sólido preparo e diplomacia frente à 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Giovana, eu que agradeço também, né, pela oportunidade que você me dá, super simpática. O jornal já tinha visto algumas edições e só confirmou em mim tanto o respeito que você tem pelo seu público, o que você aporta também à sociedade santamariense, é uma coisa fantástica. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom, fico muito feliz com suas palavras e agradeço o privilégio em tê-lo aqui no Jornal. Obrigada pela sua consideração, pela confiança e disponibilidade. E o programa, é claro, continua à sua disposição. Estamos encerrando esta edição especial do Jornal, que hoje foi na íntegra dedicado ao bicentenário da independência do Brasil e teve a honrosa presença do excelentíssimo comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, o General Ribeiro. Obrigada pela sua indispensável companhia, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen e Rede Super.